1 Samuel, capítulo 4, vamos ficar de pé, por gentileza, para a leitura da palavra. Capítulo 4, vamos falar da tragédia de uma família, nesta manhã. Mas pastor, logo tragédia? Mas essas tragédias são de edificação para a nossa vida. Porque aqui nós aprendemos tudo o que não se deve fazer. Nesse texto, capítulo 4, verso 22. No verso 11, para você entender o assunto, fala quando a arca foi levada para o meio da guerra. Estava completamente fora do lugar dela. E no verso 11, foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, e trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. E depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é este? Porque ele estava sem a visão. Então se apressou o homem e, vindo, deu a notícia a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhes Eli: que sucedeu ao meu filho? Que sucedeu ao meu filho? Então respondeu o que trazia as novas, disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhes o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel durante 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próximo ao parto, ouvindo esta nova de que a arca de Deus fora tomada, e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Até este ponto. Nosso Deus e Pai, é com alegria, mas também temor, porque nós estamos vivendo também esses dias, apesar de tantos anos depois, nós vivemos esses dias no que diz respeito à tua igreja. E nós te pedimos nesta manhã, Senhor, que com alegria e temor possamos chegar à tua palavra e ouvir o conselho que há
nesta manhã para todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a transmitir aquilo que o Senhor deseja, que não seja um homem falando, embora seja um homem falando, mas que seja a voz e o querer do Senhor para esta manhã. E foi para isso que eu me preparei, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, irmãos. Tenha cuidado para você não dispersar e nem conversar neste momento. Por gentileza, Deus quer te falar algumas coisas nesta manhã para todos nós. Não permita que ninguém converse com você. Se a pessoa tentar conversar, você diz assim: eu estou ocupado. Depois do culto a gente fala sobre o assunto. A obra de Deus, desde o início, apesar de ser uma obra espiritual, Deus chamou homens e mulheres, os quais Deus preparou para desempenhar esta obra que eu estou dizendo aqui, extraordinária, que chegou ao final com João, já velho, preso, e ele trouxe no final, que faz o fechamento da Bíblia, o Apocalipse, que é uma das obras mais lindas que eu tenho dentro das Escrituras. Porque se você ler o livro de Apocalipse, não com espírito especulativo, mas se você ler com atenção, a obra de Apocalipse é uma obra extraordinária e foi o encerramento para fechamento da Bíblia, da Palavra de Deus. E eu meditei bastante sobre este assunto, pensando nesses homens de Deus, nesses homens que serviram a Deus e que pagaram um preço tão grande, e outros, por negligência, sofreram as consequências. E para nós que chegamos mais cedo, um pouquinho, não aqui na igreja, mais cedo na vida cristã, porque eu já estou com alguns anos de vida cristã, 58 anos de vida cristã, servindo a Deus. Mas também a todos que estão chegando agora, porque nós temos no nosso meio pessoas iniciantes, que estão conhecendo o Evangelho agora. Temos a Bíblia com relatos de tantos homens bem-sucedidos e outros que morreram por não se conduzir com santidade, temor, e estão todos este material, todo este material está registrado aqui, ó. Todo este material, tanto dos bem-sucedidos como dos mal-sucedidos. E isto para mim e para você é o nosso espelho que nós devemos olhar. Prestar atenção naquilo que está aqui, porque isto aqui ainda continua acontecendo, só que a morte hoje não é física, a morte mais dolorosa hoje que eu vejo é a morte espiritual. E naquele tempo a morte era física para provocar temor. E as pessoas começaram a refletir, mas hoje existe uma morte que você não observa, que é a morte espiritual, de pessoas que ficam tão mortas que este livro já não faz efeito a não ser para contestar e querer discutir. Ontem de manhã na nossa consagração eu comentei sobre um fato muito perigoso que aconteceu
também naqueles dias, a falta de temor, e não só de temor, mas também pessoas que se insurgem contra autoridades eclesiásticas. E um conselho que eu dou a você, a todos: não se permita falar da vida de pastor, tendo até motivo para falar por mau testemunho, mas você não tem autoridade para falar de pastores ou de qualquer autoridade eclesiástica. Isto é perigoso e é suicídio para a vida espiritual. E quantas pessoas hoje estão sofridas, e eu falei no dia de ontem, de um grupo de pessoas que disseram para Moisés: basta de falar com gente, nós também sabemos que é Deus, e nós podemos, e Moisés ficou na dele. E a Bíblia de Deus chegou para Moisés: Moisés, deixa comigo, porque eu sei o que está acontecendo. E a Bíblia diz que num dado momento eles abriu a terra e consumiu toda a família, e eles também caíram no buraco e destruiu. Por quê? Por insurgir contra Moisés. Isso é um perigo. Eu estou falando de morte. Isso aí provoca a morte espiritual, porque a pessoa se preocupa em comentar aquilo que não deve falar, e é preciso ter um policiamento muito severo dentro da nossa vida pessoal, para não tocar naquilo que não se pode tocar. E dizer também que Deus é muito capaz, se Ele precisar, Ele tira de cenário essas pessoas. No início da nossa igreja, a Igreja Cristã de Nova Vida, que era a nova Igreja Pentecostal de Nova Vida, que eu gostava mais do nome Pentecostal de Nova Vida, que diz que é do pé quente. É glória mesmo. Existia um homem chamado Dr. Valdez, e este homem se uniu com o meu padrinho de casamento, Otávio Peterson, para lutar contra o bispo Roberto e tomar a rádio relógio deles. Eles se uniram, Dr. Valdez, um obeso enorme, gordão, teve no Brasil, e eles se uniram para tomar a emissora de rádio do bispo Roberto. Bispo Roberto, um homem muito liberal, muito na dele, um homem sem maldade. E aconteceu um fato, quando o pastor Otávio vinha de São Paulo para o Rio, para encontrar com o doutor Valdez aqui no Rio, o que aconteceu? O carro dele bateu, ele morreu na hora, morreu a sua mãe e a sua irmã, completamente, não deu para chegar no Rio para fechar o pacote. O doutor Valdez volta para a América e meteu-lhe a cara na bebida, encheu a cara de cerveja ou de qualquer bebida, e sentado na mesa de um bar, blasfemando contra Deus, deu um infarto, caiu da cadeira e morreu estupidamente. Por um fato de querer tocar numa pessoa que tinha feito bem a todos eles. Isso é um perigo. Eu estou dizendo isso aqui, não é para você pensar, não, eu não quero, você pode continuar fazendo o que você quer. Eu estou dizendo os perigos. O que é isto? Quando a pessoa não tem noção daquilo que está fazendo. Então esse texto aqui, ele é muito forte. Eu não escrevi nada disso, Deus está colocando no meu coração para botar para você como isso funciona. Então, a santidade, temor, é uma coisa que jamais deve fugir do meu coração e nem do seu. Eu preciso ter temor de Deus, e uma vida de santidade não é aquela santidade, eu estou dizendo, é uma santidade de espírito, não é de aparência, é uma santidade interior, onde
você, nem eu, somos capazes de nos corrompermos, porque nós pertencemos a um Senhor que é santo. E eu não quero danificar a presença do Senhor dentro da minha vida pessoal. Isto é muito sério, meus irmãos. Se você prestar atenção nesse texto, quando Deus chamou Samuel, era porque a casa de Eli, ela estava realmente vivendo um momento triste. A casa de Eli estava em ruína, não o prédio permaneceu, mas a casa espiritual. Seus filhos estavam tirando a presença de Deus por mau comportamento. A presença de Deus se afasta quando temos mau comportamento. E foi o que aconteceu na casa deste homem de Deus. E isto você pode ler com bastante clareza em casa, se você desejar. Portanto, Deus chama Samuel, este menino, ainda simples, e Deus prepara a este jovem para poder ministrar na casa dele. Ele estava ainda uma criança, recém, mas ele foi preparado por Deus para ficar no altar. Os crimes, olha para mim, olha os crimes dos filhos de Eli, está no capítulo 2, verso 12. Para você ver quanto isso é absurdo. Nós estamos falando dos filhos dos sacerdotes. Nós estamos falando daquele que governou por 40 anos, criado dentro da casa deles, vendo o que Deus fazia. No verso 12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. E que diz aqui? Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço de sacerdote, estando já cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira ou na panela, e no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim se fazia todo Israel que ia ali em Siló. Uns falam Silo, mas aqui o acento é agudo, Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar para o sacerdote, porque não aceitarei de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhes respondia: queime primeiro a gordura e depois tomará quanto quiser, então ele dizia: não, porém há de me dar agora, senão eu vou tomar a força, comigo é na mão grande. Este era o comportamento. E outros piores. Uma outra coisa que eles faziam, muito perigosa, quando as pessoas entravam, eles iam para a igreja, as mulheres que estavam na igreja servindo, eles pegavam as mulheres e tinham relação sexual com elas na própria igreja. Eram agressores violentos. E a pergunta que você entende e começa a entender é que Deus jamais vai tolerar tal atitude de uma pessoa. Porque quando você faz isso, você não está fazendo contra você, é contra o Criador. E a Bíblia diz que assim eles procediam. E quando você olha para esse texto, chega um momento quando a arca de Deus é tomada. Por quê? No capítulo 4, os filisteus vencem os israelitas. Houve uma guerra tremenda e os filisteus vieram. Por quê? Vou beber uma água aqui. Porque
o sacerdócio estava fraco, seus filhos corruptos, estava contaminado. Então vieram os filisteus contra eles e eles não puderam vencer. Por quê? Porque eles estavam corrompidos. E Deus não age numa pessoa que está corrompida no seu interior. Uma pessoa corrupta no seu interior espiritualmente, ela tira a presença de Deus ou afasta a presença de Deus. E diz o texto: veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja com os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Ai. O que aconteceu aqui? Só para encurtar a história. Quando começou a ver essa ruína toda, o que é que os filhos de Eli fizeram? Vamos pegar a arca e vamos levar a arca, a gente bota no meio da guerra e o inimigo vai acabar. O que aconteceu não foi isto. É que o inimigo levou a arca, tirou a presença de Deus definitivamente daquele lugar, e ela foi para um lugar estranho. A história vai seguir lá na frente. E a Bíblia diz então que quando eles fizeram isto, e aqui você leu, versículo 10 do capítulo 4 diz: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. E foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, que chamava-se Ofni e Finéia. Todos 2 foram destruídos. Por quê? Porque Deus é mau? Não, por causa do seu comportamento. Porque não se comportaram como deviam se comportar. E isto é perigoso, irmãos. Isto é perigoso. Eu tenho procurado zelar por essas coisas e às vezes a gente sofre. Foi o momento quando Deus prepara Samuel para assumir o lugar de Eli. E onde é que esse garoto dormia? Samuel, um menino, uma criança desse tamanho, que a mãe levou e entregou para Eli. Eli, olha, essa criança, eu prometi a Deus no meu ventre, quando o Senhor me chamou de embriagada, eu estava orando, pedindo ao Senhor, e eu disse: Senhor, se o Senhor me der um homem, eu vou entregar para a tua obra. E ela levou e cumpriu a sua palavra. Então Samuel, um menino. Pense agora nos seus filhos. E esta criança dormia dentro da casa de Deus, perto da arca, e ali ele dormia sozinho, sem companheiro, sem criança para brincar. Ele estava na presença do Senhor. Porque é assim que Deus prepara um homem dele. Deus não prepara homens na esquina. Deus não prepara líder nas esquinas. Deus não prepara músico nas esquinas. Deus não prepara juventude nas esquinas. Deus prepara os seus homens, filhos, na presença dele. A esquina não sabe educar. A esquina não tem educação. Mas Deus prepara os seus homens quando eles se curvam para obedecer a palavra do Senhor. Eli então envelhece. Seus filhos não seguiram o caminho do papai. E pior, eles cometiam pecados. Eles tentaram levar a arca para um lugar que não podia levar. A arca de Deus é coisa santa. Era uma coisa que não podia nem se tocar, porque se tocasse morria, como acontece quando ela foi levada. Alguém olhou, caíram fulminado, porque ali simbolizava a presença de Deus. E para se chegar à presença de Deus, não dá para não ser de coração puro. Não dá. Portanto, temos aqui, portanto, o fim trágico, como eu disse, de uma família. Eli, um sacerdote, depois de 40 anos, 98 anos de idade, e seus 2 filhos, sepultamento no mesmo dia. Tragédia. Ouça bem, irmãos,
Tragédia. Isso é uma tragédia. Um homem que serviu durante 40 anos, mas não teve governo sobre os seus filhos. Não conseguiu contaminar os seus filhos com a presença de Deus. Porque diz o texto que Eli foi chamado, olha, seus filhos estão atacando as mulheres na porta da igreja, cara. Você tem que dar um jeito nisso. Seus filhos estão lá, pega a oferta lá que é a carne e quer bater nos outros e quer levar para eles. Você tem que dar um jeito ali. E a palavra de Deus que Eli foi repreendido por não repreender os seus filhos. Irmãos, as coisas de Deus não são simples demais, não. Samuel então é chamado, depois de toda aquela tragédia, ainda novo, e agora o Senhor diz: Samuel, você vai assumir a batuta, agora eu conto com você para seguir daqui por diante. E no capítulo 7 do mesmo livro, diz a palavra: exortação de Samuel ao arrependimento. Verso 7, capítulo 7, verso 1, 2, 3. Então vieram os homens de Quiriate Jearim, levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Porque aqui atrás você vai ver que o inimigo levou e a arca andava em lugar que não podia andar. E onde ela chegava tinha problema. Porque quando se usa as coisas indevidamente, acontece isso. E diz o texto: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, há tantos dias que se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel. Agora é o momento de Samuel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. E se assim você fizer, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Verso 4, então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarote, e serviram só ao Senhor. E aqui agora os filisteus são vencidos, porque a casa ficou em ordem. Portanto, Samuel foi chamado, e este homem foi notável, se tornou o primeiro profeta, tinha uma escola de profeta. Portanto, eu quero só terminar dizendo para os irmãos: Samuel pedia uma coisa: precisa limpar a vida, precisa tirar de dentro da vida as coisas que não agradam a Deus. Quando você aceita esta palavra no seu interior e você começa a entender verdadeiramente, esta palavra não foi só lá, ela é para mim também nos dias de hoje. Eu preciso tirar de dentro de mim coisas que estão atrofiando a minha vida espiritual, coisas que não deixam a minha vida decolar, e até na vida profissional acontece isso. Por quê? Porque a presença de Deus não permanece. Que o Senhor nos guarde, irmãos, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, e que a gente não venha a descuidar da nossa vida espiritual. Eu não estou falando que nós temos... Não é isso que eu estou falando outra coisa. Vida espiritual é algo maior do que a gente pensa. Porque se você hoje tem 30 anos, amanhã você tem 50, e depois vai chegar a 80, mas um dia você sai. Um aviso lá para quem tem um veículo, dá uma olhadazinha lá. A vida espiritual é o único trunfo que você vai segurar até o final, porque você não entra lá em cima com carne, você entra na vida espiritual. E eu espero que aqui nesta congregação
lá em cima, todo, até você que está lá no finalzinho, lá isolado, sozinho, lá em cima. Eu espero que o Senhor possa dizer para você e para mim e para todos: vinde bendito do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação, porque você honrou o meu nome e você viveu uma vida de respaldo. Que o Senhor nos guarde, irmãos, que o Senhor nos guarde, que estas tragédias não venham a acontecer, e eu espero que nunca aconteça. Portanto, não podemos tratar o que pertence a Deus com descaso. As coisas de Deus precisam ser cuidadas, precisam ser zeladas, e não só as coisas de Deus, mas a nossa vida que pertence ao Senhor. Curvemos as nossas cabeças para uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, o Senhor sabe que é com temor, o Senhor sabe que não é pé atrás com ninguém, porque eu não penso assim, Senhor, porque eu lido aqui com gente adultas, aqui não tem criança, aqui não tem bebê de colo não, Pai, são gente adultas, e o Senhor sabe que eu luto com isso, a dor que eu sinto às vezes, ó Pai, de ver pessoas que parece que são paralisadas na vida espiritual. Senhor, tira de dentro de nós tudo aquilo que são os astarotes que às vezes nós também temos como cristão dentro de nós. Às vezes são os deuses pequenos que a gente bota lá dentro da gente, a nossa cabeça, nossos pensamentos e aquilo que a gente fala muitas vezes que não tem sentido. Ó Deus, tira, Pai. Limpa. Limpa, Deus. Senhor, limpa o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, Pai, para que não sejamos contaminados com as coisas erradas desta vida, Deus. Prepara-nos para nos assentarmos à mesa, limpa o nosso coração. Se porventura há pessoas aqui que têm cometido pecados nesses dias, perdoa, ó Deus, e não deixa esta pessoa receber pão e cálice, se está ainda com a vida em pecado, que haja motivo e desejo de perdão nesta manhã. Eu oro como servo do Senhor, perdoa, assim como Jesus diz, perdoa porque não sabe o que faz, perdoa, Deus, os momentos de incoerências, que é fácil às vezes acontecer. Senhor, ajuda-nos a sentar à mesa do Senhor, com o coração completamente limpo, em nome de Jesus, e todos digam amém.